A missão do banco é fazer você ficar endividado ser uma coisa fácil e você acumular dinheiro ser uma coisa difícil. Vamos inverter essa lógica? Vamos se proteger do endividamento e vamos transformar a caminhada financeira que acumula patrimônio numa coisa simples de fazer? Pois bem, eu preparei uma aula chamada Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula que ninguém deveria perder. Uma aula que está acima de qualquer disputa política. Uma aula que vai ali no ponto mais importante que tem desestabilizado as famílias brasileiras. Essa aula será domingo, 13 de outubro, às 8 da noite. É gratuito, uma oportunidade única, sem replay. Clica aqui e se inscreve. Muito bem, Gabriel, estamos começando sexta-feira, 11 de outubro, 7h02 da manhã, horário de Brasília, estamos ao vivo, está começando o Desperta TCL, você sabe, este programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo não, né, Gabriel, que a gente tem que dormir um pouquinho também, né? De segunda a sexta, das 7 às 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, dando texto e dando contexto também, falando também um pouco de imprensa, analisando como as coisas se movem, né? Nas placas tectônicas da notícia, digamos assim. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí, nós estamos ao vivo em todas as redes sociais. Voltamos, aliás, a transmitir no Twitter, ô Gabriel? Voltamos, né? Voltamos. Aparentemente? Então tá bom. Então quem... É em dois? É? Então quem está naquela pocilga chamada Twitter, bom dia para vocês também. Eu não sei se eu vou voltar a usar aquele negócio lá. A minha vida melhorou 200%, gente, sem Twitter, tá? Quem quiser me acompanha aí pelas outras redes sociais todas, por enquanto, né? Por enquanto. Estamos ao vivo também nos nossos canais do ICL, do Eduardo Moreira, do Leandro Demore, lá no YouTube. Aliás, vou ler uma notícia hoje importante aqui. Pela primeira vez o YouTube passa a televisão no Brasil em termos de audiência, hein? Marco histórico, a gente já viu aqui. Aliás, no domingo passado a nossa cobertura de eleições rendeu, no final do ao vivo, que a gente fez a apuração, mais de 600 mil pessoas acompanharam só aqui no ICL, não tô nem falando do YouTube em geral, né? Só aqui no ICL. A coisa tá crescendo de um jeito absurdo, né? Se você quiser nos acompanhar pela televisão, estamos ao vivo também lá em Salvador da Bahia, na TV Quirumurê, em Porto Alegre na Pop TV, em São Paulo na TVT, em 3 emissoras de rádio em São Paulo, Rádio Cantareira, Rádio Brasil Atual e também Rádio Heliópolis. Muito bom dia, muito obrigado para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho, que são aí muitas pessoas que me encontram falam, Demore, eu acompanho você lá pelo rádio, né? Olha só, a gente vai ter, domingueira agora, né? Domingueira agora a gente vai ter o melhor curso sobre grana desse país. O curso anti-Pablo Marçal. Você quer fazer um negócio de anti-Pablo Marçal? Domingo vai ter, aqui, né, o Gabriel, o Liberdade Financeira com o Eduardo Moreira. Assim, o Edu já deu esse curso algumas vezes. É talvez a nossa aula de maior sucesso do ICL, de maior sucesso mesmo, assim, dezenas de milhares de pessoas já fizeram, já tem dezenas de milhares de alunos, inclusive, e vai ser domingo agora, de graça. Sim, de graça, né, Gabriel? De graça, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, online para o mundo todo. Então prepare-se, vai ser às 8 horas da noite, horário de Brasília. Se você mora fora do país, organize os seus horários. Você, para participar, precisa fazer inscrição no despertacl.com.br. É aquela coisa, né, que eu sempre falo aqui. Você, Gabriel, não vai ser milionário. Você, Gabriel, vou te dar uma má notícia, você não vai ser milionário. Pois é. E tudo bem, Gabriel. Que coisa que a pessoa precisa ser milionária, mas que coisa, assistiu muito filme, né? Muito filme dos Estados Unidos. Quem falou que precisa? Agora, claro, a gente precisa pensar em segurança financeira, pensar no futuro, né? Não passar aperto, ter as contas em ordem, né? Se você tem um desejo material também, por que não? Não vou julgar, né, pessoa, Gabriel? A pessoa quer ter um carro bacana, quer ter uma moto legal, sei lá, quer comprar a casa dela, tem um sonho de ter um sítiozinho fora da cidade, né? Esses fetiches de consumo e tal, eu não sou aqui, não vou ficar fazendo sociologia barata aqui também, cada um com seus problemas, né? A pessoa tem direito a ter os sonhos dela, inclusive os sonhos materiais. Por que não? Então você pode ter, claro que pode ter. O maior erro da esquerda no mundo todo, não é nenhum erro da esquerda, é uma associação deliberada que fazem, errada, é que a esquerda defende a pobreza das pessoas. Pelo contrário, a esquerda defende que todo mundo possa ter direito a tudo, né? A tudo que é produzido pelas pessoas. É o contrário. Quem defende pobreza é capitalista, né, gente? A pobreza dos outros, né? Para você ter muita grana, alguém tem que ter pouca. É uma relação óbvia, né? Então, ó,
Não vai dar muito para você chegar perto do Elon Musk, tá? O cara do Jeep Renegade financiado, não vai dar. Não vai chegar, aparentemente. Né? Porque você precisaria viver uns 825 anos e ter todos os contatos que o Elon Musk tem nos Estados Unidos. Então isso não vai acontecer. Mas dá para ter uma vida legal, dá para ter uma vida boa, dá para organizar as finanças, dá para entender como funciona a máquina e navegar nessa máquina. É isso que o Edu faz nesse curso, que é um curso de absoluto sucesso. É um negócio realmente impressionante. Se você quiser, ao vivo, exclusivo, gratuito, domingo, agora, 8 horas da noite, horário de Brasília, vai lá para o despertacl.com.br, é só colocar o seu e-mail que você vai ser avisado por e-mail para receber o link para garantir a sua vaga, tá bom? despertacl.com.br, não perca. Assiste nem que for para assim matar curiosidade, né? Vai lá, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. O pessoal da esquerda falando em dinheiro, que coisa estranha. Vocês sabem que isso aí é usado contra a esquerda para demonizar a esquerda, né? Como se a esquerda defendesse que todo mundo morasse na rua. Quem defende que as pessoas morem na rua é capitalista, gente. Né? É capitalista. Quem defende que as pessoas sejam pobres é capitalista, porque você não mereceu, porque você não é meritocrático, porque você não é inteligente o suficiente, não estudou nas melhores escolas, não tem os melhores contatos, você não conseguiu. Você é insuficiente para o sistema. Né? É aquela velha coisa, quem toma a casa dos outros não é o Boulos, é o banco, né, o Gabriel? Quem toma casa de quem, onde, no mundo? É o banco. Né? Você conhece alguém que toma casa dos outros? Banco. Só banco toma casa dos outros. Casa, carro, né? Tudo que é coisa. Tá bom? Então faça lá sua inscrição para participar nessa domingueira. O Brasil terá um volume de chuvas com cavado e 2 frentes frias. O Brasil terá maior volume de chuva em 6 meses nos próximos dias. Uma boa previsão para as queimadas, mas com algum nível de atenção aí, né? Depois de uma sequência duradoura de dias de calor e tempo seco, o país deve registrar o maior volume de chuva dos últimos 6 meses. Segundo os meteorologistas, os temporais devem atingir principalmente as regiões sul e sudeste, mas também pancadas podem ser sentidas no centro-oeste. Faz muito tempo que a gente não tem chuva tão generalizada e tão forte no país, observa o Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo. Então, atenção para o fenômeno aí na sua região. Aqui tem um mapinha feito lá pelo G1, né? Essa aqui é a área onde a gente pode ter, onde com certeza, né, com quase toda certeza, porque não é em todas as cidades, você sabe como é que funciona, né? Isso aqui vai ter chuva aqui no Brasil, no final de semana, pelos próximos dias. Então, é uma boa notícia, principalmente nas regiões onde está rolando queimadas, mas também pontos de atenção, porque podemos ter temporais e chuva excessiva. Então, se você está em áreas de risco, tome as precauções devidas. E é o que eu sempre falo, aproveita para pressionar o poder local, porque as prefeituras têm muita responsabilidade em cuidar das pessoas nesses casos, né? Deveríamos ter aproveitado melhor as eleições municipais, não foi por falta de aviso, não aconteceu, agora vamos lá, que a vida segue, né? Olha só, o YouTube é mais visto que a Globo e outras TVs abertas pela primeira vez, apontou o Ibope. Uma pesquisa da Kantar Ibope, divulgada na última quarta-feira, apontou pela primeira vez que o YouTube já é mais acompanhado pelo público no Brasil do que a Globo e as outras 4 grandes TVs do país. Então, se somar Globo, Record, Band e SBT, acho que é as 4, né? Depois não tem mais, eu acho. O YouTube já está com uma audiência maior do que elas. A pesquisa foi feita sem encomenda do Google e produzida de forma própria para estudo de mercado do Instituto. A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo. O YouTube é o número 1 entre os brasileiros com 18 anos ou mais, contabilizando todas as telas. Somente em televisões com internet, a pesquisa do Ibope diz que mais de 75 milhões de pessoas assistem o YouTube dessa forma, só em televisores com internet, só na Smart TV, né? Então, realmente, de fato, virou a TV. A internet virou a TV. Seja para consumir música ou outro tipo de conteúdo. Somadas, as emissoras são vistas por 73 milhões de pessoas, segundo a pesquisa. Claro. A audiência da televisão, dessas 73 milhões de pessoas, é concentrada em 4 redes de televisão.
A audiência do YouTube, de 75 milhões de pessoas, é concentrada em milhões de canais. Então, obviamente, é uma audiência mais pulverizada. O que terão que fazer os canais que estão no YouTube? Brigar por essa audiência pulverizada. Agora, são 75 milhões de brasileiros que estão assistindo o YouTube na TV, como se fosse televisão. Seria importante para o pessoal aí da Cantar Ibope separar a questão da música, né? Porque muita gente ouve música pelo YouTube plugando na televisão. Eu acho que isso aí dá uma falseada nos dados, porque a pessoa não está assistindo programa de YouTube, a pessoa está ouvindo música. Poderia estar ouvindo música no Spotify e tal, não sei o quê. Mesmo assim, é um número impressionante. E claro, a pessoa está lá ouvindo música, depois a tendência dela é continuar no app, né? Ela sai dali, ela cansou de ouvir música e tal, a tendência dela é surfar, navegar no app, ao invés de desligar o app e ir para a televisão. A molecada mais nova, cara, olha, o meu filho nem sabe o que é televisão, juro para vocês. Ele acha esquisito o horário de televisão. Ah, tem um horário, tô vendo um jogo, e vamos ver depois isso aí. Eu falo, não, meu filho, tá passando ao vivo. Ah, como assim? Não entende a lógica, não entende mesmo. Não, live. não entende a lógica de ao vivo. Não é da geração deles, é uma outra cabeça, né? Como assim tá passando ao vivo? É live, filho. Ao vivo. Não entende. Não pede para botar na televisão nunca, nos canais abertos, nunca. O que roda é o aplicativo do YouTube, real mesmo, assim. Ou outros aplicativos, né, de filme, aquela coisa toda. Fogo destruiu área igual Roraima até setembro, é 150% mais do que 2023. O Carlos Madeiro vem fazendo lá no UOL, né, o jornalista Carlos Madeiro, vários levantamentos sobre os incêndios, se vocês quiserem. A gente tem dado aqui, aliás, vários levantamentos que ele tem feito, o trabalho dele lá no UOL. Se vocês quiserem ver levantamentos estatísticos em relação à área queimada e tal, ele acho que é o cara que mais está fazendo isso no Brasil hoje. Então sugiro que deem uma olhada lá no blog dele. Realmente é impressionante a devastação que aconteceu no Brasil esse ano por conta das queimadas. População de vida selvagem diminui em 73%. Relatório da organização não governamental World Wild Fund for Nature, divulgado nesta quinta-feira, alerta para o declínio catastrófico de 73% nos últimos 50 anos do tamanho médio das populações de vida selvagem. Só a América Latina e Caribe viram cair 95% dessas populações. A Organização de Preservação da Natureza adverte que os próximos 5 anos vão determinar o futuro da vida na Terra. Desde elefantes em florestas tropicais a tartarugas de pente na Grande Barreira de Corais, as populações estão diminuindo de forma catastrófica, afirma a ONG, que desde 1961 trabalha na área de preservação da natureza e redução do impacto humano. Ou seja, isso é a população média da vida selvagem, redução realmente muito drástica. Não é que 73% dos animais da vida selvagem sumiram, né? Não é extinção, é redução média das populações. O Nobel da Paz de 2024 vai para o grupo japonês Nihon Hidankyo, que luta contra armas nucleares. A organização japonesa Nihon Hidankyo, que luta contra armas nucleares no mundo, venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2024, anunciado na manhã desta sexta-feira. Também conhecida como Hibakusha, a organização é um movimento popular de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Quando os Estados Unidos lançaram as bombas lá e mataram cerca de 120 mil pessoas, né? O que é considerado por todo o cinema mundial como um ato de paz, praticamente, né? Imagina se o Che Guevara tivesse soltado aquela bomba até hoje, Gabriel, se você usasse a figura do Che Guevara ia ser preso, né? Mas tudo bem. Os Estados Unidos não fizeram só isso, né? Também destruíram Dresden, destruíram uma série de cidades sem nenhuma necessidade. Quem já leu história sabe exatamente do que eu estou falando. O comitê de premiação disse que decidiu premiar a organização japonesa como um lembrete de que armas nucleares não devem ser usadas nunca mais, por seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar por meio de depoimentos de testemunhas que armas nucleares nunca devem ser usadas novamente. Olha, claro, parabenizar a entidade que faz essa luta, é uma luta histórica, importante, evidentemente deveria ter ganhado esse Prêmio Nobel da Paz, talvez já há muitas décadas. Agora, vamos lá? O Nobel está com medo de se meter onde importa mesmo. Ano passado, quando já tinha genocídio em Gaza, o prêmio Nobel foi para uma ativista iraniana, presa lá por conta do regime, tá?
E, de novo, é óbvio que essas pessoas, todas, quase sem exceção, porque vamos lembrar que o Obama ganhou um prêmio Nobel da Paz enquanto estava bombardeando o Oriente Médio, tá? Então tem exceção sim. Tem. Ganhou sem merecer, inclusive. Agora, é óbvio que essa ativista iraniana tem a sua história. É óbvio que essa ONG japonesa tem a sua história. Mas no ano passado, nada de Gaza. Esse ano, nada de Gaza, né? Então tá faltando também coragem da organização que fica lá em Oslo, na Noruega, para enfrentar os reais problemas. Se o Prêmio Nobel da Paz não serve para forçar também políticas no mundo todo, anti-guerra e anti-genocídio, me desculpa, não serve para porcaria nenhuma. Parabéns para a organização japonesa, é obviamente uma luta importantíssima, tá? Mas nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu em 1945. Enquanto tem 40 mil pessoas assassinadas pelo Estado terrorista de Israel, que é o que é, no meio de um genocídio, a imensa maioria delas crianças e mulheres, e pelo segundo ano consecutivo, a organização do Nobel olha para o lado para evitar atritos. Então fica registrado aqui. Rotina de atendimento em Bet, tem clientes desesperados e até ameaças de morte. Agente de suporte da empresa Blaze diz que lida diariamente com histórias de quem perdeu tudo. Uma matéria publicada aqui pelo ICL Notícias, que é uma matéria da Folha Press, contando a rotina do suporte das pessoas que são colocadas aí à disposição por algumas bets que atendem clientes em desespero. Está publicado lá no iclnoticias.com.br. E o Edu Moreira foi convidado pela CPI das apostas para ir ao Senado dar o seu depoimento, né? Outro integrante da equipe do ICL que foi convidado também para depor na comissão do Senado é o Juca Kfouri. Então o Edu e o Juca Kfouri, por conta das denúncias que a gente tem feito aqui no ICL, por conta do documentário das bets que a gente lançou, o Juca Kfouri também muito por conta do trabalho que ele vem fazendo até antes do documentário em relação às bets, principalmente as bets envolvidas em casos de futebol. O Juca que fez reportagens, colunas, foi muito pressionado, muito ameaçado, inclusive. Os dois estarão no Senado para dar depoimento na CPI das apostas, a gente vai acompanhar aqui, com certeza. Vai fazer, inclusive, transmissão. A gente vai dar luz para isso aqui, porque é um grande assunto, né? Com Deolane e Gustavo Lima, a CPI das bets mira influenciadores. Escreve aqui o Chico Sá hoje na sua coluna no ICL Notícias. Também está lá na capa do ICL, para quem quiser. É só chegar no nosso site iclnoticias.com.br. Lira indica a deputados que só um projeto do pacote anti-STF vai ter sequência esse ano. Só um. Então eles já estão, assim, empurrando vários, né? Aí o Lira falou, não, gente, é meio demais. Até porque não tem tempo, né, Lira? 11 de outubro já, né? Outubro, novembro, acabou, né? Então, na verdade, os caras têm aí uns 60 dias, vai dando de barato, para tentar passar alguma coisa. Esses pacotes no geral, o que inclui mais aí, que talvez eles vão tentar passar, é a possibilidade da Câmara derrubar decisões monocráticas de ministros do STF. É talvez o que esteja mais próximo disso. Poderia derrubar a decisão monocrática, se submetesse à votação da Câmara e conseguisse atingir 2/3 dos votos. Esse é o resumo do projeto que está andando por aí. Vai saber como é que vai sair no final, né? Eu já falei ontem aqui, e vou correr o risco de queimar minha língua, mas eu vou falar de novo. Não vai passar. Não vai acontecer. O Lira sabe que não vai acontecer. Não vai ser aprovado? Pode até ser aprovado na Câmara. Pode até ser aprovado. Não vai passar no STF. Não vai. Esquece. Esquece. Esse projeto não vai para lugar nenhum. Será derrubado pelo STF na primeira vez que abrir a porta. Tá bom? Porque é inconstitucional. Ah, mas eu não gosto que o STF dê a primeira, a última palavra. Então tudo bem, cara. Então vai morar sei lá, na Hungria. Tá? Vai morar na Hungria. Não tem o negócio do vai para Cuba? Então vai para Hungria. Eu não gosto, o STF tem muito poder. Na Hungria tem menos. Lá o Viktor Orbán esvaziou o poder da justiça e ele que manda. Vai morar na Hungria. Lá o presidente tem a última palavra. Boa sorte. Vai morar na Arábia Saudita. Vai para a Arábia Saudita. Né? Tem vai para Cuba, tem vai para a Arábia Saudita. Vai morar na Arábia Saudita se você não gosta.
ou faça a luta política no Brasil para eventualmente reformar o STF, não da maneira como esses golpistas estão querendo fazer. Que é diferente, né? Isso não vai passar no STF, esquece. Isso é para jogar lama no debate público. E isso tem a ver com a eleição da Câmara e do Senado do ano que vem. Porque o grande puxador de voto do centrão até a extrema-direita é impeachment de ministro do Supremo. É um enorme puxador de voto aí. Na Câmara, com o Lira tentando fazer sucessor, e no Senado, o Alcolumbre tentando fazer sucessor, né? Expectativa que o Alcolumbre toque aí essa discussão sobre impeachment do ministro do Supremo. Apesar do fato do Alcolumbre ter uma boa relação com alguns ministros do Supremo e tal, não sei o quê, sabe-se lá, né? E faz parte dessa briga aqui que a revista Fórum traz pra gente hoje também, né? O Flávio Dino mantém suspensão do orçamento secreto, logo após a CCJ da Câmara avançar contra o Supremo. O Flávio Dino decidiu na quinta-feira manter a suspensão das emendas parlamentares RP8 e RP9, conhecidas como orçamento secreto, relativas ao exercício de 2024. A decisão acontece em um momento de tensão entre os poderes, com os projetos da Câmara que tentam enfrentar o STF. O projeto aprovado na última quarta-feira tem o objetivo de reduzir a atuação individual dos ministros, esse que eu acabei de falar para vocês. Durante a audiência realizada nesta quinta-feira, entre representantes do Congresso e Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público e do Executivo, o Dino avaliou que o Congresso não apresentou as informações necessárias para comprovar o cumprimento das exigências do STF sobre a rastreabilidade e transparência no uso dos recursos. Ou seja, dois tipos de emendas estão suspensas, eram as tais emendas secretas, mas outras estão liberadas, principalmente a tal da emenda PIX. Então a zona continua, o problema continua. Aliás, quem quiser, assista ontem a minha participação no ICL Notícias, primeira edição. Eu falei muito sobre isso, não vou repetir aqui porque não vai dar tempo. Esse é o principal problema do Brasil hoje, é a questão do orçamento na mão do Congresso, sendo distribuído de forma absolutamente eleitoreira, discricionária, sem projeto, sem acompanhamento de Tribunal de Contas, de Controladoria Geral da República, de Ministério Público, de nada. E isso é usado para comprar a eleição. A democracia no Brasil tem um problema, e esse problema não é a fraude da urna, o não sei quem, esse problema chama-se Congresso hoje, com esse poder de grana que tem na mão. Isso joga contra a democracia de fato, isso é um problema da democracia que a gente tem no Brasil hoje. Levantamento feito pela Juliana Dalpiva ontem no ICL, pela Folha de São Paulo anteontem, pelo Globo na quarta-feira, os três mostram a mesma coisa, mais de 90% dos prefeitos, dos candidatos que foram beneficiados com emenda PIX foram eleitos, ou seja, nós estamos no momento no Brasil onde estamos comprando a eleição pela via institucional, porque isso não é nem corrupção, não pode nem fazer investigação em cima disso, nem nada, porque é legalizado. Então há um esquema de compra de voto legalizado no Brasil hoje. Essas bases que foram eleitas agora serão retroalimentadas para a eleição de 2026, com a chance de acontecer o quê? De eleger também 80%, 90% dos mesmos caras que hoje controlam o dinheiro no Congresso. E da gente ter um Senado, principalmente, de 2026 para frente, de direita até a extrema-direita, com maioria absoluta lá para fazer o que quiser, inclusive bagunçar o país, com impeachment de ministro, com isso, com aquilo. Esse é o grande problema. A única chance que eu vejo, por enquanto, para enfrentar esse negócio, né, que a gente está vendo por aí, talvez surjam outras, chama-se Flávio Dino. É o cara que está olhando para isso e está tentando botar ordem nesse galinheiro. Se não resolver esse problema, a gente está muito mal parado para os próximos anos no país. A gente viu o que foi feito nas eleições municipais, foi um laboratório de compra de votos. O Brasil hoje vive um momento em que há um regime legalizado de compra de votos, através de emendas. Já existia emenda antes, já existia. Hoje é muito diferente, a quantidade de dinheiro que está na mão dos parlamentares é muito maior
e a liberdade que eles têm para depositar dinheiro na conta de político aliado para a eleição é muito maior e o controle que se faz sobre isso é muito menor. Então é assim, é emenda Pix mesmo. É Pix. O deputado vai lá, ele faz um Pix na conta da prefeitura, tá? Tô simplificando aqui, gente, mas é assim que é. Ele faz um Pix com o dinheiro que ele tem lá na mão dele, na conta da prefeitura. Para quê? Para qualquer coisa. Precisa ter, mas não precisa ter um projeto? Não. Mas não precisa indicar para que vai gastar o dinheiro? Não. Não precisa. O Flávio Dino está colocando alguns freios, mas são freios temporários. Isso vai ter que ser resolvido. Tinha bloqueado as emendas Pix no meio da eleição, aí depois desbloqueou só para aquelas que já tinham sido indicadas para projetos específicos, mas a coisa já estava rodando. Quando o Flávio Dino decidiu bloquear, a eleição estava ganha já. Decidiu bloquear um mês antes da eleição. O dinheiro já estava lá, a maior parte da grana já tinha voado. Para que o prefeito usa? Porque ele quiser. E a diferença é, você, se está no governo hoje e tem que fazer um projeto, veja a quantidade avassaladora de burocracia e procedimentos que alguém do executivo hoje tem que tomar cuidado para não ser preso no limite. Inclusive, há muitas críticas de pessoas que analisam isso de forma técnica, né, da sociedade civil e tal, de que o fantasma do combate à corrupção, a Lava Jato, o Moro, o Deltan, engessaram a máquina pública. O que torna a máquina pública, aliás, ineficiente. E passa a sensação para as pessoas que ela de fato não funciona e que ela é desnecessária. Vejam como dá uma volta esse negócio, né? Não, tem muita corrupção, então vamos colocar mais um documento, mais um carimbo, mais isso, mais aquilo, mais um procedimento, mais isso, mais aquilo. Você paralisa a máquina pública, muito gestor honesto, prefeito, governador, presidente e tal, que quer fazer a coisa, tem até medo de se mexer. Medo, eu já ouvi isso aí de... Leandro, eu tenho medo de fazer as coisas. Eu não sei, se eu não vou ser preso, porque sempre é mais um documento, é mais um carimbo, é mais isso, é mais aquele outro, porque é a corrupção, então por causa da corrupção a gente tem que entupir a burocracia e tal. E aí parece que a coisa não anda, porque ela não anda mesmo. E aí parece que a máquina pública é ineficiente, ela não presta, ela não serve. E aí vem todo o discurso antipolítica. O povo pelo povo, o velho da van vai salvar o Brasil. Vocês entendem como dá uma volta esse negócio grande? Sacaram o mecanismo? É perverso o mecanismo. O que acontece com a tal emenda Pix, gente? O cara deposita o dinheiro hoje na conta da prefeitura, amanhã está sendo gasto. Enquanto o governo federal, até o municipal muitas vezes, tem que fazer licitação, tomada de preço, e dar o prazo da licitação, e isso e aquilo. Caiu uma ponte na enchente. O governo não funciona. Bom, não funciona porque é uma montanha de burocracia. Porque o pânico anticorrupção também criou um pouco isso. Então, meu Deus do céu, tem que fazer 1 milhão de procedimentos para fazer uma ponte. Demora 10 meses. E aí, quando se quer dar mais celeridade, aí falam que tem gente atuando a favor da corrupção. Porque agora é isso, agora é aquilo. Vocês entenderam como é contrassensual o negócio? Propositalmente? Propositalmente? Isso é um projeto político. Isso é um projeto cultural, ideológico cultural, para incutir na população uma cultura de que o poder público não presta para nada. E que quem vai salvar o Brasil e o Rio Grande do Sul da enchente é o velho da van. E isso está funcionando. Está funcionando. Com a emenda Pix, o cara bota o dinheiro direto lá. Sem licitação, sem tomada de preço, sem projeto, sem destinação específica, não sabe para que vai ser gasto o dinheiro. No dia seguinte o prefeito contrata o trator do amigo, entendeu? A empresa do primo, a empresa de serviço de limpeza urbana do cunhado, para limpar a cidade, para pintar meio fio, para cortar grama, para fazer eleição. E funcionou pra caramba. ICL, o Globo e Folha fizeram 3 levantamentos da taxa de 90% de reeleição ou eleição de prefeitos que foram beneficiados com emenda Pix, gente. 90%. E isso é uma eleição comprada pela via institucional. Tá? Tudo isso
Tudo isso é o que os Arthurs Liras da vida querem que você não saiba, enquanto fica debatendo Xandão, Elon Musk, e Twitter Files, e 7 de setembro, e a nossa liberdade, e o STF, e não sei o quê. Vocês viram como a gente gasta tempo com bobagem? Claro, não é bobagem a Câmara atacando o STF, é óbvio que é importante. Mas vocês entendem como há um desvio de rota aí para a gente olhar para o outro lado? O importante que está passando na parada hoje é isso que eu acabei de explicar para vocês. Se isso não for consertado, a eleição de 2026 vai ser catastrófica. Catastrófica. Pode até a esquerda brasileira eleger o presidente da República, que seja o Lula em reeleição, ou o Haddad, sei lá, falam em 1000 coisas aí, 1000 variáveis. Se hoje já muitas vezes o governo federal é passageiro da agonia, vocês imaginem em 26. Com esse negócio de emenda turbinada, bombada, orçamento cada vez mais na mão do Congresso, sem controle, investindo do modo como eles quiserem. É como pegar o celular, gente, fazer pix para quem você quiser. Tem eleição, eu preciso eleger aí 40 prefeitos aí no meu estado aí. Você fica fazendo pix para a prefeitura. Eu tô falando sério, é assim que funciona a parada. Vocês entenderam? Vocês imaginam se o Lula fica fazendo pix para a prefeitura? Tava preso já, né? Tava preso. É assim que tá funcionando. E aí em 26 a gente vai ter um Senado aí com maioria absoluta de gente da direita até a extrema direita. Porque são os caras que hoje estão no poder, no Congresso, porque trata-se de maioria, já é maioria no Congresso. Essa maioria do Congresso comprou eleições municipais. Não à toa a gente viu os partidos vencedores que saíram da eleição. Eles batem muito com as maiorias parlamentares que tem lá, que tem mais o dinheiro na mão por conta das emendas. PSD, PP, União Brasil, PL, Republicanos, tá? Toda essa galera aí. E essa base vai servir de base eleitoral, porque vai dominar, a maior parte das prefeituras do Brasil, já vai dominar, porque já ganhou essa eleição, e vai dominar, pelo que a gente está vendo, a maior parte das assim chamadas G3, as 103 maiores cidades do país, com mais de 200 mil eleitores, ou seja, vai ter mais PIB na mão e população e voto. E esse voto vai fazer a próxima Câmara e o próximo Senado, com esse mesmo dinheiro. É uma enrascada esse negócio aí. Né? Uma enrascada. Enquanto isso a gente vai de Elon Musk, STF, Xandão, os caras adoram quando a gente gasta muito dinheiro, muita energia com esse negócio, né? Com 21 apurações mirando irregularidades, TCU aperta o cerco na fiscalização de emendas parlamentares. O tribunal investiga irregularidades envolvendo mais de 10 bilhões em recursos. Isso aqui não é tudo que foi de emenda, tá, gente? Não é tudo. Isso aqui é o que está sendo investigado. São 21 procedimentos de investigação, reporta aqui o jornal O Globo, dentro do TCU. Apuração de irregularidades envolvendo um montante de mais de 10 bilhões em emendas. As principais irregularidades encontradas até o momento diz respeito a superfaturamento e sobrepreço, quando o prejuízo não foi consumado, na pavimentação de asfalto, desvio de verbas da saúde, irregularidades na execução de obras como praças, campos de futebol e ponte. Tudo coisa que você faz com emenda, que aparece rápido, que dá para fazer rápido. E se é via emenda, via de regra, não tem licitação, não tem tomada de preço, não tem controle. Chama a empresa do primo para fazer a ponte, porque a emenda caiu no caixa da prefeitura. Os caras estão burlando todos os controles. Todos os controles. E, obviamente, boa parte desses 10 bilhões de reais está sendo roubado. Por quem no Brasil? Majoritariamente pela direita. Vamos deixar claro isso aqui. Gente, só a quantidade de dinheiro investigado nesses 21 procedimentos do TCU. Olha que mal começou, tá? Mal começou. É só essa quantidade em investigação. É quase o dobro
quase o dobro do que a Lava Jato diz ter apurado de corrupção em todos os anos da Lava Jato. E na esteira daquilo lá, quase destruíram o PT, prenderam o Lula, derrubaram a Dilma, acabaram com a carreira política do Dirceu, do Genuíno, desse, daquele. E jogaram o país no colo do Bolsonaro. Só isso aqui já está quase o dobro. E por enquanto, nada acontece, né? Como diz o Carapanã, né? O nosso grande amigo lá do podcast Vira Casacas, que aliás tem conta nas redes sociais aí, sigam ele. No Brasil, a direita pode tudo. Pode tudo no Brasil. Tudo. Se isso aqui fosse uma coisa acontecendo no seio assim de partido de esquerda, a gente já tinha gente presa. Ih, já tinha. Já tinha gente falando em impeachment. Não tinha gente falando em impeachment já? Bom, um dos principais alvos é a famosa Codevasf, já velha conhecida, né? Chamada estatal do Centrão. A lista dos 21 processos do TCU foi enviada ao Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator das ações. Uma das auditorias, já encerrada, encontrou irregularidades em 29 pregões eletrônicos lançados no final de 2020 pela Codevasf, que totalizam R$500 bilhão. Isso aqui, gente, se começar, não para, tá? STF e Congresso querem a volta da doação de empresas para campanhas, uma discussão que vai recomeçar no Brasil. Já tenho escutado aí várias vozes aí falando nisso e tal, não sei o quê. Para quem não lembra, o Brasil tinha a previsão, né? Era possível empresas financiarem campanhas até uns anos atrás. Teve uma reforma política, vetaram isso e criaram o tal do fundo eleitoral e o fundo partidário. Qual o problema disso? Antigamente, eu como jornalista, eu tinha a possibilidade, em cada eleição, a gente fazia isso com muita frequência. Você ia lá ver a eleição do Osmar Terra, tá? Antivacina, né? Osmar Terra e tal, não sei o quê. Você ia lá e via quem financiava a campanha dele. Era o plano de saúde, era o hospital, tinha o nome, o CNPJ, quanto tinha investido. Era mais fácil antigamente você conseguir ler os interesses de lobby no Brasil, porque você via quem financiava as campanhas. Hoje a gente não vê mais. O que a gente tem no Brasil hoje? Eu acho que hoje é muito pior, tá? Muito pior. A gente tem fundo eleitoral, que é uma Babilônia, tá? Eu acho que, sim, o Estado pode ajudar a financiar a campanha. A campanha é necessária para a democracia, óbvio, né? Agora, a gente tem praticamente só isso de fundo eleitoral. O fundo partidário, às vezes, é usado para eleições também. A população fica puta da cara com esse negócio porque é uma grana bilionária que é usada para eleições e a população não consegue compreender que isso é importante, tá? É um problema de comunicação também. O uso desse negócio é discricionário, ou seja, o deputado, o vereador pequeno lá, que não tem o apoio do partido, é o partido que escolhe se vai dar grana para os candidatos ou não. Então o negócio cai no partido, o partido fala, você sim, você não, você sim, você não. O candidato não tem mais muita possibilidade de fazer captação de dinheiro com empresas que possam atender os interesses que ele quer. E empresas, gente, empresa não é igual empresa ruim, né? Empresa igual ruim. Não, tem empresa que é bacana. Uma cooperativa, uma própria cooperativa do MST, por exemplo, poderia doar para candidatos que o MST apoia, né? Você tem vários CNPJs aí no Brasil que poderiam doar. Pessoas legais que estão empreendendo coisas bacanas, inovadoras, diferentes, pensando no meio ambiente, pensando na coletividade, né? Empresa não é igual ser uma coisa ruim. Não é empresa igual Taurus, né, gente? Empresa é milhões de CNPJs pelo Brasil. Então você acabou com a transparência, você não sabe mais quem financia a campanha. E a apreensão recorde de dinheiro que a gente teve no Brasil hoje, para compra de votos, foi a maior da história. Milhões de reais apreendidos pela Polícia Federal e pelas polícias civis no Brasil inteiro para comprar voto direto lá, né? Botar o dinheiro para comprar voto. De onde vem essa grana? De onde será que vem essa grana, vocês acham? Quem é que tem dinheiro solto aí para comprar voto, no geral? É crime organizado, não é? Então você colocou a eleição do Brasil, em boa medida, nas costas do dinheiro público só, na mão do crime organizado
e você acabou com a transparência porque você não sabe mais hoje a quais interesses os parlamentares estão sendo guiados, porque você não tem mais a clareza de quem financiou aquelas campanhas. Então essa discussão vai voltar. É claro que em determinados momentos no Brasil era uma várzea, porque não tinha limite. Então você tinha empresas com muita grana, botando muito dinheiro em alguns políticos. Você pode recriar o sistema com limites. Limite, tantos mil para financiamento de cada CNPJ, não sei o quê. Na minha opinião, como jornalista, tá? Como jornalista, era muito mais fácil entender quem comandava a política quando a gente via quais eram as empresas que tinham botado dinheiro em campanha do que hoje. Hoje a gente não sabe, porque uma parte da grana é pelo fundo eleitoral e a outra parte é dinheiro de crime organizado ou dinheiro frio, que você não vê, você não enxerga, você não sabe quem está pilotando os políticos. Foi muito ruim essa reforma. Eu falei isso na época, aliás. Isso aí aconteceu, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez, não sei. Vão voltar a debater essa história, né? Olha, duas pesquisas importantes ontem em São Paulo. Paraná Pesquisas colocou o Nunes com 52,8% e o Boulos com 39%. Já estamos no quente do segundo turno. Então, Paraná Pesquisas, Nunes, 52,8%, Boulos, 39%. E Datafolha, Nunes, 55% e Boulos, 33%. Então, o Datafolha chuta o Nunes um pouquinho mais para cima e o Boulos mais para baixo, a diferença é maior, né? Já a Paraná Pesquisas coloca o Nunes um pouquinho mais próximo do Boulos, porque o Boulos cresce na Paraná Pesquisas e o Nunes não cresce tanto. Entre as duas aqui, a que mais acertou na eleição agora foi a Paraná Pesquisas. A Paraná Pesquisas foi a única dessas grandes todas aí que acertou a ordem dos candidatos, quem chegaria primeiro. As outras erraram a ordem, acertaram mais ou menos ali as mais, erraram a ordem, e a Paraná acertou a ordem e acertou inclusive a diferença entre votos do Nunes para o Boulos ali, assim, quase milimetricamente, tá? Então, para a gente saber mais ou menos como olhar isso aqui, claro, pesquisa é momento, pode ter problema metodológico, pode ter captado mal a intenção da população, é um momento difícil para as pesquisas, não é fácil. Não é fácil. Muita pesquisa errou bastante aí, errou em 22, errou agora em 24, não está fácil captar a população, os tempos mudaram, as metodologias são diferentes, tem pesquisa feita por telefone, tem pesquisa feita por internet, tem pesquisa feita presencial. Não é um momento fácil para os institutos, não é só no Brasil, não, é no mundo todo, tá? Nos Estados Unidos tem errado também, na Europa também, na Argentina também, né? Os institutos na Argentina majoritariamente erraram a eleição do Milei, né? E às vezes o instituto que acertou na Argentina está errando no Brasil, então assim, não está fácil, tá? Mas é bom a gente prestar atenção. Tem jogo pro Boulos jogar, tá, gente? Não tá perdida a eleição, não. Tem jogo pro Boulos jogar. Tem vários potes aí onde o Boulos pode capturar a atenção de voto, pode reverter voto do Nunes, pode pegar uma parte dos eleitores do Marçal, 15%, 16%, 17%, 20%, mas pode, é possível. Na eleição de 22, o Lula conseguiu pegar 18% dos votos do Bolsonaro no segundo turno. Tá? Sim, a pessoa, 2 em cada 10 que votaram no Bolsonaro votaram no Lula depois. O eleitor é isso, gente. Ele não respeita, ele não fica lendo o manual de político e fala, não, este aqui é extrema direita, então este aqui é esquerda, então não é assim que funciona. Decisão de voto, no mais das vezes, ela é emocional e é de momento. De momento. E às vezes é meio, tá bom, vai tu mesmo, ou às vezes decide votar no cara que parece que vai ganhar, é uma série de fatores, né? Talvez vários dos mesmos motivos que levaram a pessoa a votar no Marçal, a pessoa enxergue que o candidato dela agora é o Boulos. É possível. É possível. É maioria? Não é, mas aí se for 20% dos votos, é voto. É voto. É um pote de votos para pegar. Zona Sul de São Paulo, onde a esquerda pode ganhar votos, o Nunes ganhou lá, né? Então, pessoas que não foram votar, convencer as pessoas que não foram votar no primeiro turno a ir para o segundo turno para votar. Uma série de coisas aí, eleitores da Tabata, que é o que sobrou, né? Do Datena sobrou só 2%, acho que não adianta muita coisa. E aí, uma coisa importante que acontece nos segundos turnos, né? Que é o seguinte, ó. Isso aqui é importante para o Boulos. Em geral, você tem, na eleição do primeiro turno,
Isso aconteceu com o Marçal também, era estratégia do Marçal também, estratégia de campanha mesmo. Você até arrisca a ter uma rejeição maior, que é o caso do Boulos. O Boulos tem uma rejeição maior que a do Nunes, e é sensivelmente maior, não é pouco não, tá? O Boulos tem uma rejeição bem maior que o Nunes. Vamos pegar o caso do Marçal. O Marçal arriscou ter uma rejeição grande, mas ao mesmo tempo ele conseguia ir para o segundo turno. Quase foi, né? Veja, a gente falou tanto da rejeição do Marçal, era maior, era muito grande, não sei o quê. Gente, faltou quantos votos para o cara ir para o segundo turno? 50 mil votos? 70 mil votos? Então quase deu certo. Por quê? Porque no segundo turno, os tempos de TV para os dois candidatos são iguais. E com o tempo de televisão, acreditam as pessoas que fazem campanha, com o tempo de televisão, se você calibrar bem a campanha, você reduz a rejeição. Então, no frigir dos ovos, importa pouco, claro, você não pode chegar no segundo turno com uma rejeição catastrófica, né? Mas no frigir dos ovos importa pouco se você chega com uma rejeição alta no segundo turno, desde que controlada, né? Você controla a febre ali, não pode ser febre de 45 graus. Mas você controla a febre da rejeição, chega no segundo turno, e aí o remédio para reduzir a rejeição é a TV. Porque agora o Nunes e o Boulos vão aparecer em tempos iguais na televisão. Ali próximo do meio-dia, um pouco de manhã, se eu não me engano, né? TV e rádio. E à noite. Então o Boulos agora tem tempo para se mostrar para as milhões de pessoas que assistem televisão que ele não morde, que ele não vai tomar a casa de ninguém, que ele não vai invadir o quarto da sua filha, entendeu? Tem tempo para isso. Então o Boulos vai ter que atacar agora, tentar baixar a rejeição. Muita gente vai espernear, porque vai se moderar, não sei o quê. Bom, gente, é o que eu já falei a semana aqui. Tem gente que entra na eleição para ganhar a eleição. Tem gente que entra na eleição para fazer autopromoção. São coisas diferentes, tá? Respeito ambas, mas eu prefiro quem gosta de ganhar a eleição. Dentro do sistema quebrado que a gente tem, a melhor chance que a gente tem por enquanto é essa, né? Então tem gente que vai para a eleição para ganhar a eleição. Tem gente que vai para fazer autopromoção, para ganhar like na rede social, para crescer canal de YouTube, e aí cada um faz seu jogo, né? O Boulos quer ganhar a eleição. Então vai ter que atacar isso também. O Tarcísio, né? Veja como as coisas são. Ah, não, porque não sei o quê, porque o Marçal só vai indicar voto no Nunes se o Tarcísio pedir desculpa. Se o Bolsonaro pedir desculpa, né? Não, a campanha do Nunes não quer saber do Bolsonaro. Gente, vou falar a mesma coisa que eu falei ontem aqui. Ninguém vai abrir mão de ganhar a eleição na maior capital da América Latina, que é São Paulo. Aliás, é cidade do México, acho, né? América do Sul. O maior PIB de prefeitura da América do Sul, porque não gosta do Marçal. Eles vão fazer o que for preciso. É claro que o Tarcísio não vai arrastar a própria cara na calçada e pedir desculpa de joelho pro Marçal. Não é disso que se trata. Mas veja os movimentos. O Nunes, no primeiro turno, chamou o Marçal de psicopata. Falou que não queria nem saber do cara. Ontem já deu declaração que beleza, vem aí. Se precisar, se ajudar, tamo aí. Tem sim uma animosidade na campanha do Nunes em relação à entrada ou não da campanha do Bolsonaro. Isso aí desde o começo da campanha a gente falou sobre isso aqui o tempo todo, né? Uma parte da campanha do Nunes queria ter a sorte de ganhar a eleição em São Paulo sem precisar do Bolsonaro. Só que isso não acontece. Não acontece porque o Bolsonaro é um excelente cabo eleitoral. E ele é pêndulo de eleição, sim. Se o Bolsonaro... Isso aí, o Guilherme Amado fez uma entrevista ontem com o Flávio Bolsonaro. Aliás, sugiro que vocês vejam. Deve estar lá no canal de YouTube do Metrópolis, se eu não me engano. Uma ótima entrevista. O que o Flávio Bolsonaro fala ali é verdade. Se o Bolsonaro tivesse declarado apoio para o Marçal estava no segundo turno. Não tem como saber, né? A gente está analisando o futuro de um passado que não aconteceu. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então não tem como o Nunes pensar em eleição sem o Bolsonaro. Não tem, mesmo que quisesse. E queria, tá? E queria. Então agora,
Já acenou para o Bolsonaro ontem. Falou, por exemplo, se o Bolsonaro indicar o Paulo Guedes para assumir a fazenda lá em São Paulo, por que não? Então já está prometendo cargo para o Bolsonaro. Na prática, prometendo cargo na prefeitura. Não tem essa de fazer eleição sem o Bolsonaro. Não se iludam. Nunes, não se iluda. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Flávio Bolsonaro tem razão quando ele fala que o que decidiu a eleição de São Paulo foi o voto das pessoas que estão coladas no Bolsonaro, não no Tarcísio. Tem razão. Porque os votos do Tarcísio são votos do Bolsonaro. Não vamos nos iludir em relação a isso. E agora o negócio, a coisa do Marçal, né? Não, o Marçal, imagina que o Tarcísio vai pedir desculpa, que não sei o quê, tá aqui, Folha de São Paulo de hoje. Tarcísio recebe apoiadores de Marçal para pedir ajuda na campanha do Nunes. Ah, não é um pedido de desculpas. Claro que não é um pedido de desculpas. Mas vejam como a coisa não é assim. Ah, não, imagina, sai pra lá, psicopata, não quero nem papo com você. Não é assim, gente. É a eleição da Prefeitura de São Paulo. É a chance dos caras chegarem em 2026, uma eleição importantíssima no Brasil, com o governo de São Paulo na mão e com a Prefeitura de São Paulo na mão. Ou isso ou a Prefeitura de São Paulo na mão do Boulos. Vocês acham que os caras não vão se mexer para ganhar esse negócio? E se precisar vai pedir desculpa pro Marçal? Sim, vai. Tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio. Espera a última semana para ver se chegar apertado de pesquisa se não vai ter pedido desculpa. Ah, e vai ser um vídeo do Bolsonaro ajoelhado lá em Aparecida? Não, gente. Óbvio que não vai ser isso. Mas vai ser de algum jeito, um jantar, uma foto, um negócio. Não, nos reunimos aqui, a direita unida, não precisa brigar porque é isso, ou os comunistas. Vai ter sim, vai. Não do jeito que as pessoas acham, né? Porque a vida não é igual um filme, né? O Bolsonaro não vai fazer um vídeo e falar, ô Marçal, desculpa aí, você na verdade dificilmente será assim. Mas tá aí, ó. Governador se reuniu com Pavanato, Sargento Nantes e Rubinho Nunes no Palácio dos Bandeirantes. Caras que fizeram campanha pro Marçal, foram eleitos, aliás, um deles é o recordista de votos em São Paulo, e vai catar voto no pote do Marçal, sim. Né? Por enquanto aqui tá fazendo um bypass no Marçal, né? Não tá falando com ele direto, tá? Mas o Marçal já falou que o assessor dele falou com o assessor do Tarcísio por 30 minutos no telefone ontem. E o Tarcísio não desmentiu. Né? Então. Bom, volta o horário, vamos lá rapidamente aqui. O Lula inicia o segundo turno em Fortaleza, né? Após o bolsonarista vencer o PT na periferia, o Lula vai tentar reverter lá em Fortaleza as eleições. As eleições municipais tiveram só uma virada para cada 4 disputas desde 2004, então quem chegou em primeiro no segundo turno tem uma chance muito maior de ser eleito, agora no segundo. Prefeito eleito de Mairim, que pertencia a grupo de extrema-direita, matéria que você pode ler lá no iclnoticias.com.br. Esse cara aqui é um cara que participou de passeatas neonazistas em São Paulo, conhecidíssimo, tá? Quem acompanha a extrema-direita no Brasil sabe, Eduardo Tomás, fazendo saudação nazista, salute romano e não sei o quê. Tá? Toda coisa, as roupinhas, as camisetinhas, os negocinhos, tudo, tá? Não é o copinho de leite, não, negócio nazista mesmo, nazista mesmo, tá? Foi eleito agora, esse cara. E quer processar, pode processar, porque o Brasil de Fato já foi processado por esse cara e ganhou, tá? Justiça absolve o Brasil de Fato por reportagem sobre o bolsonarista que liderou ato neonazista, ponto, com todos os símbolos evidentes de neonazismo. Não é apito de cachorro, não é faz de conta, neonazista. Processou o Brasil de Fato e perdeu, tá? Quiser processar a gente aí, pode vir também. Estamos só esperando também. 11% dos candidatos eleitos são servidores públicos, a maior parte de centro-direita, né? Segundo eles, o nome disso é mamata, né? Então, eu não acho mamata ser servidor público, pelo contrário. O Brasil precisa de mais servidores públicos. A nossa média é baixa. Mas a extrema-direita, com a sua hipocrisia toda, né? O cara é servidor público, fala mal do poder público, fala mal de governo, fala mal, é o anti-Estado, é o liberalzinho, daí vai lá e concorre à eleição ainda. PF cumpre mandado de prisão em nova fase da operação sobre a BIM paralelo. Isso aqui é super importante também, tá lá no clnoticias.com.br de hoje. Prenderam mais uma pessoa que é aí investigada por espalhar as informações falsas, os dossiês que eram criados
dentro da BIM paralela. A pessoa foi presa ontem nessa nova fase da operação. E para fechar aqui nos Estados Unidos, o Elon Musk usou o Twitter para disseminar mentiras sobre os furacões. Porque, claro, por que não? Né? Temos uma tragédia climática que vai matar muitas pessoas, deixar muita gente na miséria. O que faremos? Usaremos a nossa liberdade de expressão para jogar lama no debate público e confundir as pessoas. Por que não? O herói da extrema-direita está aí, né? Um grande humanista, uma pessoa preocupada com o outro, né? O Trump usou do mesmo expediente, espalha fake news bizarra sobre furacão para atacar a Kamala Harris, né? Ele falou que os democratas têm o poder de controlar os furacões e tal, não sei o quê. Tem as antenas, sim, tem as antenas, os negócios e tal, e aí você consegue coisa do grupo de Zap. Jogar, vai e tal. É isso, né? Parabéns para quem acha isso legal. Tá ótimo, parabéns. O New York Times reporta, né, que as acusações, as mentiras bizarras sobre os furacões Helene e Milton, né, elas acabam quebrando, inclusive, a cadeia de organização para o combate da emergência e depois a recuperação das cidades, porque as fake news, de fato, segundo especialistas ouvidos pelo New York Times, elas escalam rapidamente na internet e no mundo real elas trazem riscos porque elas distraem, inclusive, o poder público e a sociedade civil em relação às obras e às ações de recuperação no pós-desastre. Claro, né? Não fica só na internet. Vai para a vida das pessoas e as pessoas começam a atrapalhar no mundo real a recuperação das cidades. Tá bom? Parabéns, Elon Musk, parabéns, Donald Trump, todos vocês. Ótimo, continuem assim. O programa está acabando, está começando agora a SL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos na segunda-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. E não esqueça, domingo agora, teremos nosso mega evento de finanças pessoais às 8 horas da noite. Você pode fazer inscrição no despertaicl.com.br, o Guia da Liberdade Financeira, tá bom? Você não vai ficar rico igual o Elon Musk, aliás, graças a Deus, porque tudo que o mundo menos precisa é mais um bilionário para encher o nosso saco, mas você pode ter uma vida financeira confortável e organizada, e é para isso que esse curso, que já foi assistido por milhares de pessoas, é talvez o curso de maior sucesso sobre liberdade financeira da história da internet brasileira. Vai ser de graça domingo agora às 8 horas da noite. despertaicl.com.br, coloca o seu e-mail, aperta o botãozinho, tá resolvido, de grátis, domingueira, tá bom? Fechou? Tchau, Gabriel. Tchau. Valeu. Falou. Faltam só 2 dias para nossa aula, o Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula onde eu vou ensinar o passo a passo, o caminho que vocês têm que seguir de uma maneira muito prática para poder construir um patrimônio e sair de situações de endividamento e de desequilíbrio financeiro. Todo mundo vai mudar a caminhada financeira depois dessa aula. É uma aula revolucionária. Se você não está inscrito, se inscreve, só faltam 2 dias. É aqui embaixo e é gratuito o link para você se inscrever. Daqui a 2 dias a gente está junto. Um abraço e até lá.